ITA e IME, duas das mais prestigiadas instituições de ensino do Brasil, reconhecidas por sua excelência acadêmica e por formar profissionais do mais alto gabarito. De lá saem engenheiros, executivos de multinacionais, analistas do mercado financeiro. Essas escolas representam o sonho de muitos jovens que almejam não apenas o conhecimento em si, mas também uma superação pessoal, além da conquista de um lugar entre os melhores. Ser aprovado no ITA ou no IME vai muito além de um simples marco acadêmico. É a realização de um sonho. É a conquista de um grande objetivo traçado por jovens que sabem que o esforço, a disciplina e a determinação são as únicas coisas que os separam desta realização. Para esses jovens, essa conquista representa o início de uma jornada épica que divide a história de cada um deles entre antes e depois. Eles sabem que se conquistarem esse lugar entre os melhores, eles terão um dos ativos mais preciosos da vida, o poder de escolha. Escolher onde trabalhar, que carreira seguir, escolher qual legado ele quer deixar no mundo. Existem aqueles que, com inúmeras possibilidades, resolveram retribuir e compartilhar aquilo que transformou as suas vidas, o conhecimento. Esses escolheram o ensino como forma de deixar a sua marca na vida de milhares de jovens que hoje buscam conquistar este mesmo objetivo. E a partir de agora eu vou guiar você em uma série especial de 3 episódios, onde você vai conhecer os desafios e as superações de pessoas comuns que um dia decidiram seguir rumo à glória da aprovação no ITA e no IME. Embarque comigo nesta jornada e descubra as histórias ainda não contadas pelos nossos professores formados no ITA e no IME. Meu nome é Luciana Fagundes, eu tenho 37 anos, sou natural do Rio de Janeiro, sou carioca da gema, moro aqui no Rio até hoje. E meu primeiro contato com o IME, na verdade com o militarismo, foi através do Colégio Militar. E aí eu fiz o concurso do Colégio Militar, passei em segundo lugar e estudei meu ensino médio lá no Colégio Militar. Foi quando eu tive o primeiro contato com o militarismo de uma forma geral, né? Por conta de um cursinho preparatório para IME e ITA, que era bem próximo ao Colégio Militar, né, a gente teve contato com esse universo de IME e ITA, foi apresentada esse desafio, fui apresentada do jeitinho que é ainda hoje, né, como o vestibular mais difícil do Brasil e pensei, por que não, né, conseguir esse desafio? Se era possível para um grupo de pessoas aprovadas, o que essas pessoas tinham de diferente, né, o que eu tinha de diferente dessas pessoas? E o ITA e o IME, né, são institutos de excelência, as melhores universidades de engenharia do Brasil. Então foi quando eu falei, bom, é esse caminho que eu quero para minha vida mesmo. Quero fazer prova para o ITA, para o IME. Então eu topei o desafio e iniciei minha preparação para essa aprovação aí. Meu nome é Caio Temponi, tenho 16 anos. Eu nasci em Três Rios, que é uma cidade no interior do Rio, mas eu morei praticamente minha vida inteira em Juiz de Fora. E a primeira vez que eu ouvi falar do ITA foi quando eu estava me preparando para IPCAR. E aí no cursinho o pessoal sempre falava do ITA, assim, chegava nas questões mais difíceis. Aí às vezes aparecia uma questão ou outra do ITA, e aí os professores falavam, esse é o vestibular mais difícil do país. E aí eu criei um pouco de curiosidade por aquilo, e aí quando eu consegui a aprovação na prova da IPCAR, que eu estudava com estratégia, eu tive um podcast com a professora Luciana e com outro aluno que tinha sido aprovado em primeiro lugar no ITA, pelo estratégia. E aí eu ainda tive mais contato com essa instituição, e aí eu criei mais curiosidade ainda. Falei, esse é o meu sonho, eu vou querer passar no ITA e estudar para conseguir atingir esse objetivo. Sou Vitor Sô, eu tenho 32 anos, sou natural de Santos, São Paulo. Eu lembro que eu acho que era no primeiro ano do ensino médio, né? O professor chegou e tinha comentado que tinha um vestibular que era o mais difícil de todos disparado no Brasil. E que era somente para gênio, né? Então, como a nossa turma, teoricamente, é só réis mortais, né? Então ele falou assim, para vocês isso aqui não é para vocês, né? É só para quem realmente nasceu especial. Aí foi aí que eu tive já uma curiosidade, né? Chegando em casa eu voltei, perguntei pro meu pai se ele conhecia o ITA, né? Ele falou, curso muito difícil, né? E tem um nome, é muito famoso, né? Foi aí que eu comecei a ter um interesse por esse vestibular em especial, né? Considerado difícil, e o pessoal achava que era, cara, não é pra você, sabe? Então eu pensei, então pra quem que seria esse tipo de vestibular? Eu sou Thiago Cardoso, tenho 34 anos, sou natural de Recife, Pernambuco. Eu conheci o ITA, eu diria que duas partes como eu conheci o ITA.
Primeiro eu conheci o ITA no meu primeiro ano, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu conheci através das questões que apareciam em alguns livros, principalmente livro de física e livro de matemática. Eu via aquelas questões ali marcadas ITA e eram sempre questões desafiadoras, eu queria responder, queria fazer aquilo ali, mas eu não fazia ideia do que era o ITA, eu não fazia ideia de que era uma universidade que eu podia estudar. E eu vim conhecer a segunda parte do ITA, essa parte que era um lugar para onde eu poderia ir, para onde eu poderia estudar, que era a Universidade da Força Aérea. Quando eu fui no meu segundo ano, eu fiz a Olimpíada Brasileira de Química. E lá eu tirei medalha de prata, uma medalha inédita para Pernambuco. E vários colégios, né, chamaram a atenção daquilo ali, porque eu ganhei uma medalha de prata que não era comum para Pernambuco, e me chamaram para estudar com bolsa. E aí eu assim, legal, mas assim, eu quero fazer medicina. Eu não conhecia o ITA, né? Legal, eu quero fazer medicina. Então eu fui lá pro Colégio Motivo, comecei a estudar na turma medicina. E quando a turma medicina ficava do lado da turma ITA, então a gente de vez em quando trocava aquela conversa no corredor, aquela coisa, e aí foi aí que eu fui aprendendo e descobrindo, o ITA é uma universidade, é da Força Aérea, eu posso estudar lá, fica em São José dos Campos, se eu for para lá vai ter alojamento, vai ter um vestibular, primeiro lugar, tem um vestibular bem difícil para competir, vai ter alojamento, tem alimentação, tem todas as vantagens que o ITA tinha, e sem falar, claro, nas grandes possibilidades de você ter um futuro ali, de ter uma carreira a partir dali. Então, isso acaba me estimulando a fazer o vestibular do ITA. Eu sou o Leonardo Trevilato, eu tenho 21 anos, sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e atualmente eu estou finalizando o segundo ano do ITA. O meu primeiro contato com essas provas militares, o ITA e o IME, foi no ensino médio ali, por volta do segundo ano do ensino médio, quando eu fui olhando as apostilas ali e conversando com uns amigos, a gente começou a gostar dessa parte de exatas, né, matemática, física, e sempre tinha aquelas questões com o nomezinho ITA que o professor pulava. Então, isso instigava um pouco a gente, por que ele está pulando? O que é essa prova aqui? E aí a gente foi atrás, descobriu que era uma prova ali, que era uma das mais renomadas ali em engenharia, e como a gente estava começando a gostar de exatas, eu comecei a falar, vou tentar essa daqui, né? Porque tô vendo que o pessoal acha difícil e tal, fui atrás, e foi assim que eu conheci a prova. Meu nome é Sandro, eu tenho 36 anos, sou daqui do Rio de Janeiro. Sempre tive o sonho de ser piloto da Força Aérea Brasileira. Eu morava perto do Museu Aeroespacial, então tinha muita apresentação de Esquadrilha da Fumaça, caças passando e tal. Então eu olhava aquilo e achava muito maneiro. Eu falei, eu quero ser piloto. Aí eu falei com meu pai, eu quero ser piloto, como é que eu faço para ser piloto? Aí ele falou, cara, você vai ter que fazer a prova da EPICAR. E aí eu fui ver o que era, na época não tinha internet, não tinha muita coisa pra saber, né? Então eu fiz a prova da EPICAR e aí com 15 anos mais ou menos eu fui estudar lá em Barbacena. Então foi assim que eu entrei nas Forças Armadas, com 15 anos. Meu nome é Tony Borgato, é só isso mesmo. Nasci em São José dos Campos, muito pequeno, eu fui pro interior do estado de São Paulo. E interior bem próximo do Mato Grosso do Sul, Palmeira do Oeste. A vida era roça, então a gente trabalhava na roça desde pequeno. Depois, devido às condições financeiras da família, a gente começou a vender as coisas na rua, trabalhava na rua vendendo salgado, vendendo pão, essas coisas assim. Aí depois a gente mudou para Londrina, no Paraná. Também era trabalhar na rua, vender as coisas, trabalhar no mercadinho e tal. Comecei o ensino médio lá, aí o terceiro ano do ensino médio eu voltei para São José dos Campos. Aí depois que eu me formei no ensino médio, aí eu descobri que na minha cidade tinha um cursinho que era gerenciado pelos alunos do ITA, um cursinho comunitário, assistencialista. Aí eu falei, vou entrar lá e porque eu queria fazer uma faculdade, alguma coisa assim. Eu odiava trabalhar na roça. E é aquele negócio, né? Uma caneta pesa muito menos do que uma enxada, né? Então, não é nem por opção, é por vontade mesmo, assim, de mudar de vida. Bom, meu nome é Márcio Gordo, e Gordo é sobrenome. As pessoas têm dificuldade de acreditar nisso, mas é sobrenome. Eu tenho 32 anos. Eu nasci em Cabo Frio, mas vim para o Rio bem cedo, com 1 mês de idade. O meu contato com o IME e com o ITA aconteceu ali na adolescência. Minha mãe sempre me incentivou muito a estudar. Eu já tinha ali uma facilidade em matemática. E minha mãe me apresentou às escolas militares. Primeiro ali ao Colégio Naval. Ela me apresentou como uma possibilidade de vida mesmo, né? Para ingressar na carreira militar, porque, como a gente sabe, né, a carreira militar traz uma estabilidade muito grande, é uma oportunidade de carreira muito grande, né, para quem quer se dedicar ao estudo um pouco mais forte. Em algum momento, eu não lembro exatamente qual, eu vi a existência do IME e do ITA, principalmente do IME por ser no Rio de Janeiro, né, sou do Rio de Janeiro, então foi algo que me pegou bastante, né, a localidade
E eu fui procurar saber sobre o instituto e eu vi que ele tinha um dos vestibulares mais difíceis do país. E eu acho que esse foi o principal ponto para eu querer estudar lá, a dificuldade do vestibular. Esse foi, eu acho que, a virada. Em algum momento ali, eu vi, cara, esse vai ser um desafio para mim, então eu vou embarcar nessa. Meu nome é Vinícius Fulconi, tenho 29 anos. Cara, a primeira vez que eu tive contato com o ITA foi, sim, decepcionante, né? Tava no primeiro ano do ensino médio, fui fazer uma questão do ITA, que eu era até que bom em exatas. Fui perguntar para um professor, pô, que instituição que é essa, né? Pô, acho que eu me interessei porque me proporcionou um desafio. E ele virou para mim e falou assim, pô, Fulconi, você nunca vai passar no ITA com essa sua postura. Como que eu não consigo passar numa prova aqui? Eu já vinha de um histórico legal, mas ele é aquele cara que sentava no fundo, que era meio bagunceiro, então, assim, a fala desse professor até foi como talvez uma provocação. Pô, acho que você não vai conseguir se você continuar com essa postura. Então, surgiu como desafio, mas mais tarde eu pesquisei e corri atrás e vi que realmente era um obstáculo bem grande, mas que eu poderia sim conquistá-lo. Para a grande maioria das pessoas, o futuro é cheio de incertezas, mas para eles só existia uma única certeza sobre o futuro: a certeza de que, se eles chegassem lá, o futuro estaria garantido. Ser aprovado no ITA e no IME tornou-se o grande objetivo de suas vidas, o único caminho no qual eles iriam apostar todas as suas fichas sem medir esforços. A certeza de que poderiam mudar de vez o rumo de suas vidas foi o combustível que os fez seguir de forma obstinada os seus objetivos. Assim, como a minha família é muito simples, né, eu não tinha uma visão a longo prazo da minha vida, do meu futuro, né, eu tinha pequenas metas a serem conquistadas. Então, ter ido para o colégio militar foi uma primeira meta que eu atingi. A partir de então, estando lá no colégio militar, foi quando as possibilidades se apresentaram, né, para mim, foi quando eu tive contato com o IME. E a minha próxima meta era ser aprovada nesse vestibular aí mais difícil do Brasil. Eu tinha certeza que passando por isso, passando pelo IME, sendo aprovada, estudando lá, certamente eu teria mais possibilidades de escolha. Eu queria ter um futuro mais próspero e eu sabia que passando para o ITA e para o IME, ou para o IME, né, eu certamente abriria essa porta para escolher depois. Tinha interesse por saber como que funciona o avião, né, como que eram construindo o avião. E aí eu vi, pô, engenharia da aeronáutica seria um curso interessante, né, então para mim, o pessoal fala, pô, você estudou no ITA. Então, cara, é outra coisa, né? Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, eu queria ser da minha infância pobre. Então, no início eu queria fazer medicina, porque medicina a gente sabe que é uma das carreiras mais estáveis, é uma das carreiras que você tem perspectiva de ganhar bem. Então, isso é que me atraiu em medicina. Mas aí, quando eu comecei a ver o ITA, eu vi que o ITA, além disso, além de ter essas perspectivas de você ganhar bem, de você ser bem remunerado no futuro, de uma profissão, de ter uma carreira de sucesso, além de tudo isso, o ITA já me dava desde o começo, desde ali os 18 anos, que foi a idade que eu passei, desde os 18 anos eu tinha a possibilidade de morar sozinho, morar longe dos meus pais, independente dos meus pais, morar em outra cidade, ter toda uma estrutura, né, de alojamento, até de plano de saúde que o ITA oferecia pra gente, e ter tudo isso assim de forma autônoma por meus próprios méritos a partir dos 18 anos. Então isso foi uma das coisas que me motivou muito a fazer a prova do ITA, sem falar no desafio. Que é claro, eu pegava ali um livro, via uma questão difícil, tinha lá o nome ITA. Então aquele desafio também me motivava muito. Esses dois fatores foram os principais para me fazer trocar a medicina pelo ITA. Dentre os principais objetivos que eu tinha para ser aprovado no ITA, eu primeiro queria provar para mim mesmo que eu era capaz, né? Porque me irritava saber que, tipo assim, pô, como assim tem pessoas melhores do que eu? Como que tem uma prova que eu não fui feito para ela? Então era para provar, né? Para vencer o desafio. Só que com o tempo, essa coisa de querer provar para mim mesmo foi diminuindo, porque eu percebi que, na verdade, isso é um pouco de bobeira também. E o que foi entrando em jogo foi, na verdade, ter uma estabilidade financeira, ter uma carreira ali de sucesso. Então, são coisas que eu via que o pessoal que formava no ITA conseguia, né? E é justamente isso que me fez continuar querendo vir para cá, mesmo depois que essa vontade de me superar, de mostrar para mim mesmo que eu conseguia fazer a coisa, que eu conseguia estudar em alto nível, passou, entendeu? Minha família teve grandes dificuldades financeiras. Então, você ser da ativa no IME
te dá alojamento, te dá, né, salário mensal, te dá uma assistência médica hospitalar. Então, assim, esses benefícios eu enxergava como positivos para mim. Eu não teria condições de, morando lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, sair de casa todo dia para ir para a URCA, para estudar, para depois voltar e fazer esse trajeto todo dia. Conforme eu fui entendendo mais a vida adulta, o IME e o ITA, eu vi que poderiam me abrir portas muito grandes na vida. E eu sou professor hoje, né? E eu fui formado em engenheiro pelo IME. Ou seja, eu consegui ser professor sendo engenheiro. A motivação inicial era a seguinte, pô, eu vou conquistar um feito muito grande passando no ITA, porque é um desafio imenso. E eu também via que os formados, eles eram assim, tinham uma situação financeira legal. Então eu sempre falo para os alunos hoje, que tá na moda, né? Pô, faça o que você gosta, faça o que você quer, mas eu já pensava muito diferente. O que eu vou fazer que seja um desafio, mas também que está alinhado com o tipo de vida que eu quero ter? Uma das principais também foi a questão da família e a questão do dinheiro, porque a gente não tinha condições, né? Igual eu falei, morava em uma casa bem simples, trabalhava na rua e tudo mais. A minha mãe não tinha muitas condições também, então eu sempre quis ajudar a minha mãe. A jornada rumo ao ITA e ao IME exige dedicação total. A preparação envolve um alto nível de complexidade nas matérias cobradas. O processo de preparação é um verdadeiro teste de resistência para superar os inúmeros desafios que aparecerão no caminho. Não é apenas estudar, mas também aprender a lidar com a pressão e a cobrança por resultado. É aprender a lidar e superar cada obstáculo que terá ao longo do caminho. Sonhar grande é o primeiro passo, mas para estar entre os aprovados é necessário tomar uma decisão. A decisão de seguir incansavelmente aquele objetivo. Eu só queria ser aprovada, né, receber esse carimbo e a partir daí tomar as próximas decisões, né? Foram sempre caminhadas a curto prazo. Eu acredito bastante na máxima que se uma porta não abre, tente de novo, sabe? O pessoal costuma falar, se a porta não abre, não é a sua porta. Mas eu acredito que é justamente o contrário, se ela não abre, você tem que tentar de novo. Então se eu não tivesse conseguido aprovação, eu tentaria de novo, porque era realmente o sonho que eu tinha e eu iria lutar até conseguir a aprovação. Eu era viciado em jogos online, né? Eu jogava muito, não sei se o pessoal conhece, Counter-Strike, Dota. Gastei praticamente meu tempo todo era jogando jogo online, né? Eu levei meu ensino médio praticamente nas coxas, né? Não estudei nada. É que desde que eu era aluno, todo mundo falava que quando você entrava no IME, a tua vida mudava, entendeu? Então você se forma, o cara que se forma no IME é o cara que, vai explodir na vida. Ele abriu muitas portas para mim, né? Ele ia ser um lugar de onde eu saísse e eu não teria dificuldade para seguir minha vida. Eu tinha a expectativa de transformar o meu padrão de vida, isso eu sempre tive. Porque eu enxergava a situação financeira dos meus pais, meu pai era desempregado, minha mãe era aposentada, então eu enxergava neles assim, eu não quero ter a mesma vida que eles têm, eu quero proporcionar tanto para eles quanto para minha vida e para minha família, né, condições melhores, eu quero morar num lugar melhor, eu quero ter um salário melhor. Quando eu fiz a prova do IME, eu tinha isso na cabeça, sabe? Eu falo, eu quero passar nessa prova para mostrar para todo mundo que eu tenho condições de alçar voos mais altos, que eu vou alçar esses voos e que eu vou oferecer para os meus pais e para minha família condições melhores. Porque muitas pessoas colocam na cabeça que o Caio conseguiu porque o Caio tem uma inteligência diferente. E não, ele lutou para aquilo ali. Então muitas pessoas falam com ele assim, nossa, você conseguiu, eu também vou conseguir. Eu não nasci bom, eu não nasci gênio para chegar na prova do IME e do ITA e ser aprovado. Não sabia nada, assim, existia um abismo, né, entre o que é cobrado de exata entre as duas instituições. Eu dormi na prova. E aí eu falei assim, caraca, essa parada não é possível. Um ponto, eu vou pro meu último ano de tentativa, se eu não passar no próximo, adeus ITA, adeus preparação. Eu lembro de dormir 4 horas por dia, principalmente na fase ali em que o estudo era mais intenso. Como vimos até aqui, o sonho de conquistar uma vaga no ITA ou no IME é o ponto de partida dessa jornada e que, para chegar lá, é necessário muito mais que o desejo inicial. É necessário foco, determinação, disciplina e, principalmente, estratégia. Para chegar lá, eles precisaram de estratégia para superar os desafios de matérias complexas. Estratégia para superar os medos e as frustrações. Estratégia para superar as suas próprias fraquezas. Mas e aí?
Qual foi a estratégia que cada um deles usou para sair do lugar de apenas jovens que tinham um sonho e um desafio para entrar no hall dos aprovados do ITA e do IME e estar entre os melhores do Brasil? No próximo episódio, vamos acompanhar de perto essa jornada. Vamos descobrir o que está por trás de cada vitória, aquilo que os levou de um sonho até a glória da aprovação.